Sabe quando a gente lê sobre algo, mas parece que não entende de verdade até colocar a mão na massa? Pois é. A história de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai ver como a tentativa de recriar um instrumento musical antigo acabou revelando um tipo de conhecimento, um conhecimento que, olha, não se encontra em livro nenhum. E o ponto de partida é essa frase aqui, que é bem forte, né? Esse foi provavelmente o projeto mais legal que eu já fiz na faculdade. Quem disse isso foi Hill Strike, um estudante. E ele não estava falando de uma tarefa qualquer, mas da experiência mais gratificante da vida acadêmica dele. A pergunta que fica é: o que fez um trabalho tão difícil ser tão prazeroso assim? É o que a gente vai descobrir. Então, vamos lá, o desafio da ocarina. E que desafio, viu? A ideia do Rio era bem ambiciosa. Ele queria recriar do zero uma ocarina antiga, sabe? Aquele tipo de flauta em formato de globo. E a inspiração veio direto de peças que ele viu no museu. E é aqui que a gente começa a entender o tamanho do desafio, porque olha só, na internet tem um monte de tutorial, um passo a passo bem mecânico para fazer uma ocarina simples. Mas o Rio, ele não queria seguir manual. O objetivo dele era outro, era criar uma verdadeira obra de arte, com formato de animal, tentando replicar a técnica dos artesãos de séculos atrás. Era um outro nível de dificuldade. E essa ambição toda, claro, levou ele para uma verdadeira batalha com a matéria-prima, a argila. A gente olha para a argila e pensa que é um material fácil de lidar, né? Moldável. Mas fazer um instrumento que funciona com ela, bom, isso se mostrou uma tarefa gigantesca. A primeira tentativa dele foi uma ocarina em formato de suricato e foi um teste de paciência. Nas palavras dele mesmo, ele cometeu um monte de erros. O maior problema de todos, fazer aquilo produzir um som, qualquer som. A dificuldade foi tanta que, no fim das contas, ele teve que largar a mão da peça. A curva de aprendizado, nossa, era íngreme demais. E o grande vilão da história, o ponto crucial de tudo, tinha um nome: chanfro. Isso é uma pecinha minúscula, uma cunha esculpida com uma precisão absurda dentro do bocal da ocarina. É ela que divide o fluxo de ar e, puf, cria o som. É literalmente o coração do instrumento. E como o Rio não demorou para perceber, era a parte mais difícil de acertar. E o processo para criar esse tal de chanfro era um ciclo de pura tentativa e erro. Imagina só, primeiro você modela o bocal, aí tem que garantir que o ar vai passar direitinho. Depois vem a parte de esculpir aquela cunha minúscula, e aí testar. Só que, na maioria das vezes, o teste dava errado, e aí não tinha jeito. Tinha que quebrar uma parte, consertar e começar o ciclo todo de novo. Mas, depois de tanta briga, de tanta frustração, de quase desistir, veio a virada. A persistência dele finalmente ia dar em alguma coisa. E então, sucesso! A segunda tentativa, dessa vez uma ocarina em formato de coelho, funcionou. Depois de incontáveis ajustes naquele chanfro, o instrumento finalmente soltou um som limpo, um som claro. Dá para imaginar a sensação? Foi a recompensa por todo aquele trabalho, um momento de pura realização. E foi exatamente aí, nesse momento de sucesso, que o projeto mudou de patamar. Já não era mais só sobre fazer um objeto funcionar. Virou uma ponte, sabe? Uma conexão direta com as pessoas que criaram esses instrumentos milhares de anos atrás. E para a gente ter uma ideia da profundidade dessa conexão, vamos dar uma olhada na linha do tempo. As ocarinas originais foram feitas lá na Mesoamérica, por volta do século V ou VI. Antes de Cristo, milênios depois, no século XIX, algumas dessas peças foram parar na coleção de Harvard. E o mais legal é que até hoje, a tradição de fazer ocarinas continua viva na América Central. É uma história que atravessa o tempo. E o que deixa tudo ainda mais incrível é o seguinte: não tem manual de instruções daquela época. Não tem um como fazer escrito em lugar nenhum. Todo o conhecimento que a gente tem vem do estudo dos próprios objetos. E o que eles nos contam é impressionante. As ocarinas do museu são super detalhadas, perfeitamente simétricas e muito, mas muito menores que a do Rio. E isso faz com que elas sejam infinitamente mais difíceis de fazer. Quando a gente bota uma do lado da outra, a diferença é gritante. A ocarina de coelho do Rio, que já foi um feito e tanto, é bem maior, com um design mais simples. Já as originais da Mesoamérica são menores, cheias de detalhes, simetria perfeita. Isso, de forma alguma, diminui o trabalho do Rio, pelo contrário, só mostra o nível de habilidade absurdo que aqueles artesãos antigos tinham. E aí a gente volta para o que o próprio Rio disse. Eu fiquei incrivelmente impressionado com a experiência necessária para fazer isso. Foi só colocando a mão na massa, só na prática, que ele entendeu de verdade e ganhou esse respeito profundo pelo trabalho dos outros.
E essa ficha que caiu para ele não ficou só na ocarina, não. A experiência mudou completamente a forma como ele passou a enxergar a história e, principalmente, os museus. Pensa só, antes, uma visita ao museu podia ser meio passiva, né? Uma coisa de só olhar as coisas. Depois do projeto, virou uma investigação. Em vez de só passar o olho, ele começou a olhar para os objetos com uma curiosidade enorme, se perguntando, caramba, como é que fizeram isso? Ou por que será que eles fizeram desse jeito? No fim das contas, o projeto abriu a cabeça dele para muita coisa. Ele passou a enxergar a história riquíssima e muitas vezes esquecida das culturas indígenas americanas. Começou a entender a sofisticação de artefatos não ocidentais e ganhou uma nova perspectiva sobre todo o patrimônio das Américas. Nas palavras dele, foi algo revigorante. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A história do Rio não é só sobre uma ocarina. É sobre o poder que existe em aprender fazendo. A questão que fica é, o que mais a gente pode aprender se a gente tentar refazer coisas do passado? Que tipo de conhecimento profundo está ali, escondido nos objetos ao nosso redor, só esperando para ser redescoberto pelas nossas próprias mãos?